Olá, companheiros e companheiras. Nós damos início aqui a mais uma das videoaulas que estão relacionadas ao projeto. E nessa videoaula, de maneira específica, eu vou falar sobre uma das mais importantes inovações institucionais que apareceram no âmbito das políticas públicas, especialmente aquelas que são destinadas à classe camponesa, à agricultura de base familiar, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Uma política de caráter estrutural, voltada tanto para a produção de emprego e renda no campo, como também para melhoria da situação alimentar das pessoas que são atendidas por instituições socioassistenciais, assim como outras entidades, e também com o intuito de formar estoques que são estratégicos para o Brasil pensar o seu autoabastecimento. Eu sou o professor Dr. Estevão Leopoldo de Freitas Coca, da Universidade Federal de Alfenas, no sul do estado de Minas Gerais. Meu doutorado teve como um dos seus objetos de estudo o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, durante esses minutos eu vou fazer uma leitura geral sobre essa política pública, explicar o contexto de disputa territorial no qual ela emerge, fato muito importante para a gente poder entender os seus impactos, a sua capacidade de contribuir com a agricultura camponesa, e também eu vou pontuar algumas das suas características básicas, reconhecendo que ela emerge num contexto em que o governo brasileiro criou toda uma condição institucional para o desenvolvimento de ações que têm por finalidade contribuir com questões de cunho social. Então, eu considero que a discussão sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, essa política pública que emergiu no ano de 2003, deve ser feita com base nas disputas territoriais que existem no campo brasileiro e no campo de todos os demais países, de uma forma geral. Nós temos dois modelos de agricultura. Um modelo é o capitalista, o agronegócio. O agronegócio é entendido aqui, na perspectiva trabalhada por Davis e Goldberg, como uma articulação entre sistemas. Então, dentro do agronegócio, nós temos desde o sistema produtivo, passando pelo sistema de comercialização, o sistema de transporte, o sistema midiático e, nos dias de hoje, cada vez mais importante, temos também o sistema financeiro. O agronegócio é a face moderna do capitalismo no campo. É o jeito capitalista de fazer agricultura, e como uma das dinâmicas do capitalismo é sua rápida expansão, o agronegócio se caracteriza também no Brasil e no mundo por um grande processo de rapina dos territórios das comunidades camponesas e indígenas. Um grande processo de expropriação e de acumulação que por ele é desencadeado. O agronegócio, nos dias de hoje, assume uma perspectiva corporativa, porque cada vez mais ele se faz articulado por diversas escalas e também pelo capital financeiro. É a face capitalista do campo. Ele é hegemônico, mas não quer dizer que ele seja uma totalidade. Além do agronegócio, nós temos outro modelo de fazer agricultura, que é o do campesinato, a agricultura de base familiar. Essa agricultura é desenvolvida prioritariamente pelas famílias. Essa agricultura é desenvolvida, em sua grande maioria, nas pequenas unidades de produção. É uma agricultura que depende, em grande medida, quase que exclusivamente, dos próprios insumos que existem dentro da própria unidade de produção, do seu próprio ecossistema, e é uma agricultura que tem trazido uma contribuição muito grande para a produção de alimentos em escala nacional e em escala global.
a maior parte da produção do alimento que chega até nossas mesas é de origem camponesa. No Brasil, isso ultrapassa os 70%, e no mundo, apesar de a gente não ter dados que são confiáveis nesse sentido, se sabe que não é diferente. O campesinato é o grande responsável pela alimentação da maior parte da população global. E, além disso, ele também tem respostas para alguns dos principais problemas que o mundo apresenta nos dias de hoje, considerando nossas grandes crises, como é o caso da crise climática relacionada com o aquecimento global, como é o caso da crise energética e também da crise alimentar. Haja vista que nós consideramos um contexto em que, de acordo com The State of Food Security in the World, relatório da FAO sobre o acesso aos alimentos, existem atualmente mais de 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Agora, a grande contradição que nós vivemos na atualidade, considerando a hegemonia do agronegócio, é que, conforme dados do Banco Mundial, no ano de 2008, a cada 4 pessoas pobres no mundo, 3 são camponeses, 3 são aqueles que têm a função social de nos alimentar. Então, nós estamos falando aqui de uma contradição enorme, porque aqueles que na sociedade assumem o papel de trazer a comida até os nossos pratos, também são os mesmos que estão mais suscetíveis à fome. Esse quadro não é diferente no Brasil. Historicamente, nós temos feito uma opção pela agricultura em grande escala. O Brasil foi erigido ao redor das unidades de produção das usinas. O Brasil dependeu durante muito tempo das grandes fazendas de gado. O Brasil dependeu da expropriação de seus recursos naturais, a exemplo daquilo que acontece na própria exploração do pau-brasil, daquilo que acontece na Amazônia, depois na exploração da borracha. E nos dias de hoje isso assume uma via moderna quando se expressa por meio de um vínculo global, especialmente relacionado com os grãos. A gente pode pontuar isso na própria dinâmica da soja, de modo que o Brasil se consolida como um dos grandes celeiros globais. Ao mesmo tempo, a agricultura camponesa brasileira, apesar de produzir mais de 70% daquilo que a gente come, ela também está suscetível a um descaso muito grande por parte do governo. Isso é histórico. Então, a gente tem uma agricultura camponesa que recebe a menor parte da fatia que é destinada ao financiamento para o campo. Os planos safra têm sido publicados com frequência e demonstram que os recursos por meio dos bancos estatais destinados ao financiamento da agricultura, ajudando a aquisição de insumos, de maquinários, etc., eles são muito maiores no sentido do financiamento do agronegócio. A agricultura camponesa fica num segundo plano. E em razão disso, e também por outros fatores, evidentemente, nós temos uma conflitualidade muito grande no campo brasileiro. Até hoje nós ainda presenciamos situações em que milhões de famílias acampam às margens das rodovias ou então dentro de grandes unidades de produção à espera de terra. O Brasil é um dos países que possui uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. A Oxfam mostrou isso recentemente. Então, visando, ao menos em parte, superar essa situação de extrema desigualdade que temos no campo brasileiro, foi construída uma política pública que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Evidentemente que ele não é a primeira política pública destinada exclusivamente para a agricultura de base familiar. A gente tem outras, se pontuarmos, por exemplo, a década de 1990, a gente pode tomar como referência o próprio caso do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, que, de acordo com as suas diversas linhas de financiamento, trouxe possibilidades para que o campesinato pudesse pensar em estratégias de desenvolvimento das suas unidades de produção. Mas o programa de aquisição de alimentos vai ter todo um caráter inovador e é por isso que a gente coloca ele aqui como uma referência dentro do desenvolvimento do nosso projeto. O programa de aquisição de alimentos tem origem no Brasil no ano de 2003. Naquele momento, nós tínhamos o primeiro ano
do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Depois de concorrer por 3 vezes à presidência da República, no ano de 2003 o Lula ganhou as eleições. E por trás dele existia uma influência muito grande de movimentos sociais do campo, especialmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Existia uma esperança muito grande de que o Lula pudesse contribuir com a superação de alguns problemas estruturais do Brasil, dentre os quais a reforma agrária. É interessante que, já no seu discurso de posse, o Lula destacou que o grande objetivo do seu mandato seria fazer com que cada família brasileira tivesse ao menos a possibilidade de poder fazer 3 refeições ao dia. Ele disse que se ele conseguisse cumprir essa meta, ele já se daria por satisfeito, ele teria sido exitoso no cumprimento do seu mandato. O Lula se apoiou em diversas iniciativas que vinham sendo construídas já desde o começo da década de 1990, por meio de ações encabeçadas pelo Instituto Cidadania, por meio de ações que visavam dar uma maior participação para a sociedade civil no âmbito da orientação das ações do Estado. E é dentro desse contexto que, em 2003, aparece o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas para a gente entender o que é o PAA, a gente precisa antes considerar que em 1993 foi estabelecida a Lei 8666, que requeria a existência de licitações para as compras realizadas pelos órgãos públicos brasileiros. Então, a licitação, dito de uma forma bem resumida, tinha por objetivo fazer com que aquele que oferecesse o produto por um preço menor para o ente público tivesse o direito de vender. O mercado institucional tem uma potência muito grande, tem uma capacidade de contribuir com a superação de algumas das iniquidades que existem dentro do modelo socioeconômico no qual nós vivemos. Porém, pensando no sentido de dar eficiência à máquina pública, essa lei 8666 de 1993 visava garantir com que o Estado comprasse aquele produto que tivesse um preço menor. E, em razão disso, constatou-se, principalmente no âmbito da agricultura, que os maiores fornecedores para a máquina pública eram os grandes produtores. O agronegócio se tornou o grande produtor de alimentos consumidos pelos mais diversos tipos de órgãos vinculados ao Estado, sejam eles hospitais, sejam eles presídios, sejam eles escolas, sejam eles universidades e assim por diante. O campesinato não tinha a oportunidade de comercializar os seus produtos com o governo federal. O que acontece então? O Lula, ao assumir, implementou o Programa de Aquisição de Alimentos, que tinha um caráter estrutural. Por quê? É uma política pública pensada no sentido de contribuir tanto para a geração de emprego e renda no campo, como também na tentativa de superar um dos problemas estruturais do Brasil, que é a fome. Esse problema tem sido pontuado desde a década de 50 de modo enfático pela ciência no Brasil. A gente pode citar aqui o exemplo do Josué de Castro, que dizia que o problema do Brasil não era a fome que se apresentava de modo epidêmico, mas sim a fome endêmica, que vai destruindo a vida das pessoas aos poucos. Então, visava-se, com a instituição do Programa de Aquisição de Alimentos, a Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, trazer uma possibilidade de superar alguns dos problemas relacionados à fome e também, ao mesmo tempo, contribuir com a agricultura de base familiar. E para isso, rompeu-se em parte com aquilo que era previsto com a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, a respeito das licitações, permitindo que uma parcela daquilo que fosse comercializado no âmbito do mercado institucional, ou seja, aquilo que o Estado compra, viesse da agricultura de base familiar, tivesse origem no campesinato. É uma inovação institucional.
Já já eu vou pontuar a relação dessa política pública comparando com outras que se desenvolveram na escala global, e a gente vai ver que, de fato, o que acontece aqui no Brasil foi uma novidade. A gente tem outras ações de compra institucional de alimentos no mundo, porém não com essas perspectivas. Então, é nesse momento, ano de 2003, que o programa de aquisição de alimentos começa a ser trabalhado. Existia ali uma ideia muito grande de que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva pudesse contribuir para atender as principais demandas dos movimentos sociais do campo. Depois percebeu-se que isso não se efetivou de modo tão claro. O governo Lula foi dúbio, foi, assim como define o Emir Sader, um governo de característica pós-neoliberal, que, apesar de não romper com as dinâmicas estruturais do capitalismo, trouxe possibilidades de inserção de políticas sociais. E, nesse sentido, o programa de aquisição de alimentos aparece como uma inovação importante. Para a família camponesa poder participar do programa de aquisição de alimentos, se fazia necessário que ela apresentasse a declaração de aptidão ao PRONAF. É um documento expedido por órgãos públicos ou então técnicos e outros relacionados a eles, e que atesta que aquela unidade de produção tem o trabalho familiar como algo que é central. Pode existir o trabalho assalariado em alguns casos, mas isso é ou esporádico ou não supera a importância do trabalho familiar. Sendo assim, dentro do programa de aquisição de alimentos, existe a intenção de incorporar os diversos tipos de camponeses. E no Brasil, esse conceito, essa ideia do que é agricultura familiar camponesa é muito amplo. Ele envolve tanto o camponês sem terra, que é aquele que está acampado, demandando por uma unidade de produção via políticas de reforma agrária, como envolve também outros tipos, outras identidades, outras expressões territoriais, a exemplo dos caiçaras, a exemplo das quebradeiras de coco-babaçu, dos quilombolas, enfim, envolve toda uma gama de sujeitos, de situações, de vínculo com a terra, que compõem toda essa diversidade que caracteriza o Brasil, especialmente no âmbito rural. E aqui também é importante sempre falar que o nosso rural ele tem relação também com a floresta. Tá? Então, é em cima disso que emerge o programa de aquisição de alimentos. É uma política que visa criar possibilidades de acesso aos mercados por parte do campesinato, dentro de um governo pós-neoliberal. O programa de aquisição de alimentos foi proposto no ano de 2003 e depois foi aprofundado. Então, aparecem algumas modalidades pelas quais o campesinato pode acessá-lo. É o caso da compra da agricultura familiar para doação simultânea, em que o governo compra produtos da agricultura familiar, articulando-os em bancos de alimentos, e depois acaba doando esses produtos para instituições socioassistenciais. Aqui a gente pode colocar desde entidades onde existem pessoas que fazem tratamento contra a dependência química, passando por hospitais, as APAES, escolas e muitas outras. Então isso representa uma capacidade muito grande que é dada a essas instituições de oferecer alimentos frescos e saudáveis para a população por ela atendida. Tem a formação de estoques da agricultura familiar, que é uma outra modalidade e que visa contribuir com a existência de bancos de alimentos, pensando no abastecimento do Brasil. É uma questão importante também para a gente se considerar soberano no sentido da produção e consumo de alimentos. Tem a compra direta da agricultura familiar, que se dá quando existem produtos em situação de baixa de preço ou demandas que são emergentes. Tem o incentivo à produção de leite, que é chamado PAA Leite, uma modalidade muito voltada para a região Nordeste. Tem a compra institucional, que está relacionado com as demandas imediatas, regulares, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E nos últimos anos apareceu também uma outra modalidade, que é o PAA Sementes, que é voltado principalmente para dentro de entidades coletivas, favorecer a criação de bancos de sementes,
porque uma das grandes formas pelas quais o capitalismo, o agronegócio controla o sistema agroalimentar é por meio do patenteamento de sementes, sementes que só vão responder para determinado tipo de agrotóxico, então se cria uma cadeia viciosa. O PA emerge dentro desse contexto, então, trazendo diversas modalidades, ele valoriza a sua utilização por meio de entidades coletivas. Então, ao mesmo tempo em que ele visa criar um canal de comercialização dos produtos de origem camponesa por meio do mercado institucional, ele também coloca como prioridade que esses camponeses se organizem por meio de entidades coletivas, a exemplo de associações, de cooperativas, ou então, o que é mais importante, os grupos de mulheres, ou seja, é uma política pública que também tem por finalidade pensar a tentativa de superação do patriarcalismo, que é uma característica do campo no mundo todo, mas no Brasil de modo específico. Até mesmo porque o PAA trabalha com produtos que são sazonais. Evidentemente, ele leva em consideração os cardápios que são fornecidos pelas instituições para quem serão doados esses produtos, porém, esses cardápios são elaborados de acordo com as características sazonais. Isso contribui também para a produção diversificada dentro das unidades camponesas. A pessoa responsável pela produção não vai pensar só em um tipo de produto, ela vai passar a trabalhar com toda a diversidade que o campo oferece naquele dado contexto. Então, se é o momento de produzir frutas cítricas com dadas características, isso vai acontecer. Se é um momento do ano mais voltado para a produção de um determinado tipo de vegetal, vai ser esse que o agricultor vai poder oferecer. Cria-se toda uma possibilidade de a pessoa não ficar dependente de um só produto, trabalhar com a diversidade produtiva que é característica da produção camponesa. O PAA também prevê que sejam pagos preços especiais, com 30% de prêmio para aqueles que produzem sob bases agroecológicas. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo, então, em razão disso, aqueles que produzem ou com base na agroecologia ou até mesmo na produção orgânica certificada, eles recebem valores a mais. Isso é uma forma de incentivar o desenvolvimento de produções que levam em consideração modelos como as caudas, como as agroflorestas e assim por diante, que têm sido apresentados como respostas a uma das grandes demandas do mundo agrário na contemporaneidade, que é desenvolver produções que não dependam exclusivamente dos insumos. Então, é em cima desse contexto que nas primeiras décadas do século XX, até mesmo nessa segunda década, até a sua metade, o programa de aquisição de alimentos teve uma potencialidade muito grande, representou um novo canal de comercialização dos produtos de origem camponesa. Porém, é nesse mesmo contexto que a gente tem hoje uma queda enorme nos recursos que são destinados a essa política pública e que fazem com que a gente veja a necessidade cada vez maior de valorizar aquilo que ela apresentou de bom, aquilo que ela trouxe em termos de novidade, de capacidade de inserção da agricultura de base camponesa. É interessante que o Programa de Aquisição de Alimentos contribuiu para que o Brasil saísse do Mapa da Fome. O Mapa da Fome é um documento que é elaborado pela FAO, apresentado anualmente, colocando os países no que se refere à tentativa de superação dessa grande mazela que existe em escala global. É um dos problemas estruturais do modo de produção no qual a gente está localizado. O Brasil saiu do Mapa da Fome no ano de 2014. O Programa de Aquisição de Alimentos foi uma das políticas públicas que contribuiu de modo direto para que isso fosse efetivado. Ao mesmo tempo, essa política pública foi muito bem reconhecida e avaliada por órgãos multilaterais. O relator da ONU para o cumprimento do direito humano à alimentação adequada, Olivier de Schutter,
chegou a dizer em 2014 que o programa de aquisição de alimentos era uma referência para ações a serem desenvolvidas em outros países. Isso aparece num documento chamado The Power of Procurement. Então ali, essa ação desenvolvida de caráter emergencial, porém com recursos muito menores do que aqueles que são destinados ao financiamento da agricultura capitalista, aparecia como uma referência a ser adotada em outros países. E por que isso se dá? Como eu tinha dito anteriormente, o programa de aquisição de alimentos é inovador porque ele trabalha o campo e a cidade de modo articulado. Ele possui caráter estrutural. Nós temos diversas outras políticas de compras públicas de alimentos no mundo. A China tem suas políticas públicas de compras de alimentos, a Índia tem experiências interessantes, os Estados Unidos, principalmente durante o governo do Barack Obama, com o National School Lunch Program, deu muito destaque a isso, só que qual é o limite dessas ações? Elas não pontuam qual tipo de agricultura deve ser a responsável pela oferta dos alimentos que vão chegar até a mesa das pessoas. O programa de aquisição de alimentos rompeu com isso. Pela primeira vez apareceu uma política pública que colocava o campesinato, eu repito, considerando toda a sua diversidade, suas diferentes matizes, como responsável para ofertar esses alimentos. É nesse sentido que ele aparece como uma política pública inovadora. É uma política pública que, por estar voltada ao campesinato, teve também muito vínculo com as ações de reforma agrária. Já disse que o Brasil ainda tem um problema muito sério na distribuição da terra. O nosso índice Gini de concentração fundiária é muito alto. Porém, o programa de aquisição de alimentos apareceu como uma das referências para contribuir com a geração de emprego e renda no campo, especialmente nas áreas de reforma agrária, fomentando as ações desenvolvidas dentro dos assentamentos rurais. Isso toca num ponto nevrálgico, que é o fato de que a luta pela terra, que acontece por meio das ocupações, tem que ser pensada também como uma luta contínua, que depois da conquista da terra, ela vai se transmutar na luta na terra. As pessoas vão precisar criar condições econômicas para poder ali permanecer. E o programa de aquisição de alimentos foi muito importante nesse sentido. No meu doutorado eu pesquisei alguns assentamentos rurais no centro-sul do estado do Paraná e também no oeste do estado de São Paulo. No Paraná é uma região conhecida como Canto Quiriguaçu, no estado de São Paulo conhecida como Pontal do Paranapanema, e foi unânime ao conversar com os agricultores de base familiar, com representantes de entidades coletivas, que o programa de aquisição de alimentos foi muito importante no sentido da dinamização das suas unidades de produção. Eu leio também o programa de aquisição de alimentos como uma política pública que toca naquilo que é uma das principais ações que tem poder de se contrapor ao modelo hegemônico de produção e consumo de alimentos, que é a soberania alimentar. Soberania alimentar é uma proposta que tem sido trazida desde a década de 80 por camponeses da América Central, mas que se apresenta na atualidade como uma bandeira de luta defendida pela La Via Campesina, uma articulação global de movimentos camponeses, e que, de modo resumido, diz que cada povo tem que ser responsável pela sua própria alimentação. Pensando que a gente depende muito das grandes corporações, que tem diminuído a quantidade de alimentos que compõem a nossa dieta, pensando que a gente cada vez mais tem comido alimentos ultraprocessados, que têm suas características químicas, que tem a introdução de nutrientes e outros que a gente nem sequer se dá conta que eles estão ali. A soberania alimentar é uma possibilidade de fazer com que a gente viva um reencontro com o alimento, que é algo central nas nossas vidas. Porque, parafraseando aquilo que tinha sido dito por Hipócrates, que nós somos aquilo que comemos, o Gramsci diz que nós somos o modelo no qual é produzido o nosso alimento. Então, a soberania alimentar visa criar canais curtos de produção e comercialização de alimentos. Aqui, o programa de aquisição de alimentos é mais uma vez inovador, na medida em que ele coloca a agricultura camponesa de base local como responsável pela nossa alimentação. Tem muitos estudos em escala global que mostram, por exemplo, que
a produção do alimento ela envolve também um consumo muito grande de petróleo, seja no próprio momento da produção, do cultivo, etc., seja para o transporte. Quando a gente passa a trabalhar com canais curtos de produção e comercialização de alimentos, em parte isso é superado. Essa é uma outra grande inovação do programa de aquisição de alimentos. Por isso, a gente pode pontuá-lo como uma autêntica política que contribui para a soberania alimentar na escala local. Enfim, pelo que é apresentado aqui nessa fala, a gente pode constatar que o programa de aquisição de alimentos é uma política pública inovadora, é uma política pública que traz grandes possibilidades de inserção do campesinato no mercado institucional, que é um mercado diferente daquele que é produzido pelo capitalismo. É uma política que tem suas limitações, porque ela está inserida num contexto estatal em que ainda o agronegócio recebe a maior parte dos incentivos públicos, mas que serve como uma referência para se pensar na tentativa de superação desse contexto em que o campesinato aparece como que muitas vezes sufocado pela hegemonia do agronegócio. E assim eu me despeço de vocês, obrigado pela atenção e nos vemos em outras oportunidades.